Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula sobre finanças pessoais, investimentos, como você cuidar melhor, como você ter uma relação melhor com o seu dinheiro. O nosso tema de hoje é sobre reserva de emergência. E o que eu quero te mostrar aqui é o porquê que a reserva de emergência é importante, como você saber o valor da reserva, que seja uma reserva adequada para você, para o seu cenário atual e, mais importante, onde investir essa reserva. Afinal de contas, sempre que eu tenho um capital reservado para uma finalidade específica, é importante que esse capital siga trabalhando, gerando rendimentos, enquanto eu não tiver a necessidade de utilizar. E a reserva de emergências é, de fato, uma reserva onde eu vou ter dinheiro guardadinho ali, e é importante que enquanto eu não precise utilizar, que ele esteja rendendo e gerando juros e se multiplicando ao longo do tempo, certo? Então, vamos para a primeira questão aqui. Por que a reserva de emergência é importante? Eu diria que mais do que importante, ela é necessária. Alguém arrisca? Coloca aqui para mim nos comentários, escreve aqui no chat, por que é importante ter a reserva de emergência? Comenta aqui para mim também se você não tem a sua reserva de emergência. Vamos lá. Então, a reserva de emergência ela é importante, ela é necessária para que você não corra risco da noite para o dia de entrar num cenário de endividamento. E por que isso acontece? Você vai concordar comigo que emergências acontecem a qualquer momento. Acontecem quando a gente está menos preparado ou menos esperando que ela aconteça. É ou não é? Posso ficar doente, posso precisar de um tratamento médico, posso precisar fazer uma manutenção na casa, um dentista, por exemplo, quebrou o dente, aí vai no dentista, facada. O preço do tratamento que você vai ter que fazer. Então, a gente tem uma série de emergências, não vou ficar falando outros exemplos aqui, mas o carro quebrou, vai ter que consertar e isso pode custar ali R$2.000, R$3.000, 10, depende do caso. Eu mesma tive um caso há 5 anos atrás, mais ou menos, 4 anos atrás, mais ou menos, minha cachorrinha ficou doente e precisou ser internada às pressas, fazer uma cirurgia séria. Ficou internada 3 dias, saiu, depois teve uma complicação, voltou, ficou internada de novo. Conclusão, nessa brincadeira aí, em 15 dias foram lá mais de R$10.000 gastos nessa emergência, e eu não estava esperando. Se eu não tivesse uma reserva para emergência, o que eu teria que fazer? Eu iria resgatar dos meus investimentos, sem dúvida nenhuma. Mas vamos pensar num cenário em que você ainda está organizando as suas finanças. Você não tem dinheiro guardado, você não tem investimentos e você não tem uma reserva para emergência. Onde é que você ia conseguir arrumar R$10.000? E isso pode acontecer com você a qualquer momento. Não precisa ser 10, pode ser 5, pode ser R$2.000. Onde é que você iria arrumar esse dinheiro da noite para o dia? Porque é isso que acontece. As emergências acontecem de forma emergencial, certo? Aonde é que você ia arrumar esse dinheiro? Ou você ia usar o seu limite do cheque especial, que custa caríssimo, e depois você ia ter que se virar ali no orçamento mensal para conseguir cobrir essa conta, que imediatamente já começa a te cobrar juros, e esses juros, se você está aqui comigo já há algum tempinho, você já entendeu, ou se você já precisou usar o limite do cheque especial, você já entendeu quanto custa caro esses juros. Ou você vai passar tudo no cartão de crédito, depois lá na frente vai ver o que faz para pagar, e isso pode virar um endividamento. Facilmente isso pode virar um endividamento. Ou você pode ter que ir correndo no banco ou entrar no aplicativo do banco, pegar um empréstimo pessoal ali e também pagar caro por isso. É simplesmente por isso que a reserva de emergência ela é mais do que importante, ela é necessária, para não te colocar num cenário de endividamento. Então, quando você tem uma reserva para emergência e uma emergência de fato acontece, você vai lá na sua reserva, resgata aquele capital da sua reserva. E a partir do mês seguinte, a partir de 2 meses depois, você começa a recompor aquela reserva. Mas isso nada vai impactar o seu orçamento mensal, a sua capacidade ali de usar o seu salário para manter os seus planos em dia, pagar as suas contas em dia, fazer o seu investimento mensal, se você já estiver nesse momento
de estar dedicando uma parte da sua renda para os seus investimentos. Ok? Então é por isso que a reserva de emergência ela é necessária. E como saber o valor ideal para uma reserva de emergência? Deixa eu abrir a tela aqui e eu vou compor esse valor junto com você. Então vamos pensar aqui, deixa eu compartilhar a tela, vai ficar melhor. Legal. Então vamos pensar aqui que você tem uma renda mensal de R$5.000, certo? Deixa eu configurar ele para ficar mais bonitinho aqui pra gente. R$5.000 é a sua renda. E que as suas finanças já estão organizadas e que você já sabe que o seu custo de vida mensal ele não deve passar de 75%, 80% do valor da sua renda. Então vamos considerar 75% aqui. 75%. Então o seu custo mensal é de R$3.750. De forma que sobre 25% para você constituir a sua reserva, para você compor a sua carteira de investimentos, para realizar seus sonhos, seus objetivos, conquistar sua liberdade financeira lá na frente, no futuro. Então, o que a gente tem aqui? Se o seu custo mensal ele é de R$3.750, uma reserva para emergência ela deve ser equivalente a 6 meses o seu custo de vida. Então, o que a gente tem aqui? O que são 6 meses do custo de vida? Deixa eu passar esse valor para cá. O que são 6 meses do seu custo de vida? Os 3.750 vezes 6. Então, esse é o valor da sua carteira reservada para emergência. 6 vezes. R$22.500 deve ser a sua carteira reservada para emergência. Ok? Esse é o cálculo. Quanto você tem de custo de vida mensal, aqueles gastos essenciais que se acontecer uma emergência você não consegue deixar de ter, você vai ter que continuar pagando. 3.750, 22.500 eu preciso de 6 meses do custo de vida. Por que 6 meses, Fê? Qual é essa conta mágica que me leva para um cenário de necessidade de 6 meses de custo de vida para ter uma reserva de emergência? Vamos pensar no cenário em que você perde o seu emprego ou que você fica doente, fica impossibilitado de trabalhar. É importante que você tenha ali pelo menos um horizonte de 6 meses de reserva para que você tenha tranquilidade para colocar a cabeça nos eixos e focar naquilo que precisa ser resolvido, naquela emergência que precisa ser resolvida. Seja um tratamento médico, seja focar em buscar uma nova colocação, um novo emprego, se você ficou desempregado. Seja consertar o que precisa ser consertado. Entende? Então, 6 meses vai te dar total tranquilidade. Ah, Fê, mas eu tenho um trabalho que ele é estável. Ok, você pode ter um trabalho onde você tem estabilidade, mas a sua saúde você não sabe o que pode acontecer amanhã, daqui a uma semana, daqui a um mês. Emergências podem acontecer a qualquer momento. Então, o ideal para a gente ter total tranquilidade, 6 meses do custo de vida. Posso ter menos? Você pode pensar em ter aqui 3 meses do seu custo de vida? Pode. Não vai te dar total segurança, total tranquilidade, mas já é melhor do que não ter. E aí você coloca como uma meta aqui de ter uma reserva de emergência de pelo menos R$11.250. Ok? Então, idealmente, 6 meses do seu custo de vida. Mas se você tiver 3 meses, já dá para considerar que você está ali num cenário um pouco mais tranquilo. Muito melhor do que não ter nada. Certo? E já vou seguir aqui, já que eu estou compartilhando a tela com você, e onde investir essa carteira reservada para emergência. Muita gente deixa no colchão de casa, debaixo do colchão, num cofre ou numa caixinha dentro de casa. E aí eu vou colocar para você aqui que não, esse não é o caminho, não, esse não é o caminho. Por quê? Ao longo dos meses, a gente sabe que a gente tem um vilão na nossa economia, vamos dizer assim, que é a nossa inflação. Então, você deixar dinheiro guardado debaixo do colchão, no cofre ou em qualquer lugar dentro de casa, esse dinheiro ele vai perdendo valor ao longo do tempo. Quando você perceber, ele já não é mais equivalente a 3 meses ou a 6 meses do seu custo de vida. Então, o ideal aqui é você investir em investimentos
que cubram a desvalorização da inflação. Certo? Aqui sim, eu vou pintar de azul só porque para não ter que aumentar o espaço das células aqui. Então, é aqui que você tem que investir. E quais são esses investimentos que vão cobrir a inflação? A gente tem, antes de falar quais são, aonde mais a gente tem que pensar em colocar o nosso capital? Investimentos que tenham liquidez diária, porque afinal de contas a emergência pode acontecer a qualquer momento. Acontecendo em qualquer momento, você tem que ter disponibilidade desse recurso, porque senão de nada adianta você ter o capital investido e não ter como resgatar no momento de emergência, certo? E uma terceira, investimentos que sejam seguros, que não coloquem seu capital em risco. Ok? Então, vamos pensar aqui que são essas três considerações que a gente precisa fazer. E quais são esses investimentos? Os mais indicados para a sua carteira de reservada para emergência? Tesouro Selic, CDBs de liquidez diária. Essas são as duas formas, os dois investimentos mais seguros que a gente tem no mercado e que vão deixar o seu capital ali trabalhando enquanto você não precise utilizar e que você vai conseguir resgatar no momento que você precisar, ok? Você pode estar se perguntando também sobre a poupança. Ok, a poupança é uma opção, sem dúvida que é. Qual é a grande diferença aqui? Esses títulos de CDB, liquidez diária e Tesouro Selic, eles vão pagar em média para você 10,5% ao ano. Se a gente for fazer uma conta simples aqui, eles vão pagar em média 0,88% ao mês. A poupança, ela vai pagar hoje 0,55% ao mês. Quando a gente coloca isso ao ano, a gente está falando de 6,60%. Então, não é interessante eu deixar na poupança. Se eu tenho no Tesouro Selic ou nas CDBs de liquidez diária, a mesma segurança que eu tenho na poupança, a mesma disponibilidade do recurso que eu tenho na poupança, com um rendimento aqui de aproximadamente 60% a mais. 60% a mais. Ainda que não seja muito dinheiro que eu vou deixar na minha carteira reservada, é importante eu pensar que esse capital, o quanto melhor ele estiver trabalhando, muito melhor, certo? Afinal de contas, eu tenho uma reserva para me dar segurança, mas o meu objetivo é não utilizar essa reserva. Enquanto eu não estiver utilizando, é bom que esse dinheiro ele fique rendendo ali todos os meses. Vamos fazer um cálculo aqui considerando a poupança. 22.500 vezes... vou colocar aqui poupança. Isso aqui é um adicional ao tema, hein? Poupança. E aí vamos colocar aqui CDB ou tesouro. Certo? Não vou me preocupar com formatação, porque esse não era o nosso objetivo. Se eu pego os 22.500 na poupança, em um ano, eles vão me gerar 1.485 de rendimento. Se eu coloco eles no CDB ou no Tesouro Selic, em um ano, eles podem gerar 2.362. Será que não vale a pena eu pensar em tirar da poupança e colocar num investimento que renda um pouquinho mais? Se a gente for fazer aqui o cálculo pelos 3 meses do custo de vida, vai ser a mesma coisa. É claro que o rendimento vai ser metade. Mas a diferença, ela permanece sendo a mesma. Entende? Então, por que eu vou deixar na poupança se eu tenho uma opção de investimento que é muito mais interessante e que vai rentabilizar o meu capital 40%, 50%, 60% a mais? É verdade que o Tesouro, o Selic e o CDB, eles têm imposto de renda. Mas quando a gente tira o efeito do imposto de renda, ainda assim vai sobrar aqui uns 40%, de 30% a 40% acima do rendimento da poupança. Então vale muito a pena. Então é besteira você continuar deixando o seu dinheiro, qualquer dinheiro que seja, na poupança. Já falei, esse não é o nosso objetivo aqui. Depois eu vou gravar uma outra aula. Aqui no canal já tem aulas gravadas sobre o benefício de você investir em relação ao resultado que o seu dinheiro gera na poupança.
você pode procurar aqui no canal. Vou deixar um vídeo aqui no final para você. Eu vou procurar e eu vou colocar um vídeo aqui no canal para você assistir, um vídeo gratuito. Ok? Mas eu vou, nos próximos dias aí, a gente vai ter outros vídeos falando sobre como rentabilizar o seu capital e não ficar refém na poupança, não deixar o capital na poupança, porque existem outros tipos de investimento com a mesma segurança da poupança. Ok? Então tá claro aqui? E aí existem estratégias de como a gente pode otimizar esses rendimentos. Sim, otimizar. O que é otimizar? É eu gerar rendimentos maiores do que esses aqui que eu já te mostrei. Então, eu tenho como gerar mais do que 10,5% ao ano? Tenho. Então, existem estratégias onde você deixa metade da reserva disponível e a outra metade você coloca ela para trabalhar ali por 60, 90 dias sem poder resgatar. Isso é uma forma de você acelerar a rentabilidade da reserva. Lembrando, o objetivo da reserva é esse aqui, ó, investimento que tenha liquidez diária, investimento que seja seguro, não coloque o capital em risco e que cubra ali a desvalorização da inflação. Esse é o seu objetivo. Mas existem estratégias com mix de investimentos, ainda com segurança e liquidez, porque esse é o objetivo, certo? E existem outras formas de oportunidades de CDBs que pagam mais do que 100% de CDI, que seria esse 10,5% que eu coloquei aqui para você, ok? Para você saber onde encontrar, como montar esse mix de investimento, a gente precisaria de muito mais tempo aqui. Se você, como eu já falei aqui no começo, se você tem interesse em aprender a cuidar do seu capital, conseguir fechar essa continha aqui de equilibrar os seus custos, para manter os seus custos ali na faixa dos 75%, 80% em relação à sua renda mensal, para investir os outros 20%, 25%. Com um plano de investimentos para realizar seus sonhos, conquistar seus objetivos e construir um patrimônio gerador de renda para você no futuro. E saber também estratégias para otimizar os rendimentos, não só da sua reserva, mas de toda a sua carteira de investimentos, eu vou deixar o convite aqui para você participar da minha mentoria, o Poder para Investir. Não é o objetivo dessa aula, o objetivo é eu te mostrar a importância da reserva para emergência, mas é importante eu te dizer que existe um programa para você que quer organizar suas finanças, começar a investir, montar um plano de investimentos para realizar sonhos, conquistar objetivos e construir um patrimônio que vai gerar um patrimônio gerador de renda que pode te gerar renda suficiente daqui a alguns anos, 12 anos, 15 anos, 16, 17, dependendo do quanto você vai fazer de esforço, do quanto você vai investir todos os meses, mas esse patrimônio pode te gerar renda suficiente para você simplesmente tomar a decisão de não quero mais trabalhar, não preciso mais do meu salário, agora eu vou poder escolher o que eu quero fazer da minha vida, ok? Então eu tenho um programa de mentoria que te leva do zero até a bolsa de valores, até a construção de uma carteira de investimentos geradora de renda para você viver de renda no futuro, realizar todos os seus sonhos. Se você tem interesse nesse programa, me manda uma mensagem. Eu vou fazer mais fácil. Eu vou deixar o link também da mentoria aqui, com um cupom para você. Eu vou deixar o link para você se inscrever na mentoria, caso esse seja o seu interesse, caso você entenda que você quer começar a fazer isso agora. E te falo ainda mais, nos próximos 30 dias você já vai começar a receber rendimentos. É isso que acontece com todo mundo que entra na mentoria. Entra ali com o objetivo de assistir os encontros, participar dos encontros online, fazer as atividades que tem para fazer, com 3 horinhas por semana, dá para fazer mais do que o suficiente. Em 30 dias, seus primeiros rendimentos vão começar a cair em conta. Até menos do que isso, certo? Então, eu vou deixar o link aqui na descrição dessa aula, com o cupom para você se inscrever na mentoria. E antes disso, se você ainda está no momento de se organizar,
Eu vou colocar um link aqui também de um mini curso super rápido, com 2 ou 3 horinhas você resolve a sua vida financeira, de como se organizar e trocar gastos desnecessários por investimentos. Esses 2 materiais. Um é um mini curso super baratinho, valor simbólico para você se comprometer com o seu tempo. Ele tá R$29, eu acho. Vou deixar o link aqui na descrição do grupo, do vídeo. E o outro é o link da inscrição para o Poder para Investir. Ok? Gostou desse conteúdo aqui? Se você gostou, não se esquece, curte essa aula, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para você receber o aviso das aulas que eu vou publicando aqui, para que você seja avisado, para que você tenha a oportunidade de assistir. São aulas curtas, objetivas, práticas, aproximadamente ali entre 15 e 25 minutos, não mais do que isso, às vezes até um pouquinho menos, mas são aulas com conteúdos que vão te fazer pensar, agir e cuidar do seu dinheiro de forma diferente, ok? Era isso que eu queria te passar sobre reserva de emergência. Espero que você tenha curtido, espero que esse conteúdo tenha lhe sido útil. A gente se vê na nossa próxima aula. Até lá. Tchau, tchau.